Milionário trouxe a faxineira na festa para humilhar, mas quando ela começou a tocar piano, Rodrigo Vilela sorria de forma cruel enquanto segurava o braço da jovem faxineira, empurrando-a para o centro do salão repleto de empresários e socialites. O som das conversas cessou gradualmente conforme os convidados percebiam a cena inusitada se desenrolando diante de seus olhos. "Pessoal, pessoal!" gritou Rodrigo, batendo uma colher contra a taça de cristal. "Quero apresentar a vocês Marina, nossa talentosa faxineira. Ela me disse que sabe tocar piano. Imaginem só, uma simples empregada que acha que tem talento para a música clássica." Marina Santos sentiu o rosto queimar de vergonha. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto olhava para o chão de mármore polido. Aos 25 anos, ela trabalhava há 3 anos na empresa de Rodrigo, sempre invisível, sempre silenciosa. Nunca havia mencionado música para ninguém. Como ele descobrira? As risadas ecoaram pelo salão do Hotel Copacabana Palace, onde acontecia a festa de comemoração dos 50 anos da construtora Vilela. Marina usava seu uniforme azul claro de sempre, completamente deslocada entre os vestidos de gala e smokings impecáveis. "Vamos, Marina", disse Rodrigo com falsa gentileza, mas o tom de voz carregado de maldade. "Mostre para nossos ilustres convidados do que você é capaz. Tenho certeza de que será interessante." Marina respirou fundo. Sabia que não tinha escolha. Rodrigo Vilela não era homem de aceitar recusas, especialmente quando queria se divertir às custas dos outros. Ela caminhou lentamente em direção ao piano de cauda Steinway, que dominava uma das extremidades do salão. "Isso mesmo, vai lá!" gritou alguém da plateia. "Queremos ver essa empregada tocar. Aposto que não consegue nem encontrar o dó", disse outro, provocando mais risadas. Cláudia Vilela, esposa de Rodrigo, observava a cena com um misto de constrangimento e curiosidade. Aos 48 anos, ela havia aprendido a conviver com as crueldades ocasionais do marido, mas algo naquele momento a incomodava profundamente. Marina se aproximou do banco do piano. Suas mãos pararam por um momento sobre as teclas, como se estivesse se reconectando com algo muito antigo e precioso. Os sussurros maldosos da plateia pareciam distantes agora. "Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando." Então Marina começou a tocar. As primeiras notas de Claro de Lua de Debussy preencheram o salão com uma delicadeza que contrastava brutalmente com a grosseria que acabara de presenciar. Suas mãos se moviam, com uma precisão e elegância que deixaram todos paralisados. O silêncio foi instantâneo e absoluto. Cada nota ecoava com uma pureza cristalina que fazia o instrumento parecer cantar. Marina havia fechado os olhos, completamente transportada para outro mundo, um mundo onde a música era sua linguagem materna. Rodrigo Vilela empalideceu. Aquela não era a humilhação que ele esperava proporcionar. A mulher tocava com uma técnica impecável que rivalizava com qualquer pianista profissional que ele já havia escutado. Letícia Vilela, filha de 22 anos do empresário, se aproximou devagar. Ela havia estudado piano durante 15 anos e reconhecia maestria quando a ouvia. A frustração que sentia com sua própria técnica limitada se misturava com uma admiração crescente pela faxineira. No fundo do salão, uma senhora elegante de cabelos prateados observava com intensa atenção. Dona Helena Santos Vilela, de 72 anos, era a mãe de Rodrigo e matriarca da família. Algo naquela melodia despertava memórias que ela preferira manter enterradas. Marina transitou suavemente para Gymnopédie número Thad Satie, uma peça que exigia não apenas técnica, mas uma compreensão profunda das nuances emocionais. Suas mãos dançavam sobre as teclas como se estivessem conversando com um velho amigo. Cláudia sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Ela não conseguia explicar por que aquela música a emocionava tanto, mas algo naquelas notas tocava uma parte de sua alma que estava adormecida há anos. "Meu Deus", sussurrou um dos convidados. "Ela é incrível." Rodrigo tentou interromper a apresentação,
mas seu próprio filho, Carlos, de 25 anos, o impediu com um gesto firme. Deixa ela tocar, pai. Isso é arte de verdade. O empresário se sentiu cercado. Aquilo não estava saindo como planejado. Ele queria humilhar a empregada, não transformá-la na estrela da noite. A raiva começou a fervilhar dentro dele. Marina abriu os olhos lentamente e olhou diretamente para Rodrigo enquanto continuava tocando. Havia algo em seu olhar que ele não conseguia decifrar. Não era desafio exatamente, mas uma espécie de conhecimento silencioso que o deixava desconfortável. "Onde você aprendeu a tocar assim?" perguntou Letícia, aproximando-se do piano. Marina parou de tocar por um momento. O salão inteiro parecia prender a respiração, esperando sua resposta. "Meu pai me ensinou", disse ela simplesmente, sua voz carregando uma tristeza que não passou despercebida. "Seu pai era músico?" insistiu Letícia. Marina hesitou, olhou novamente para Rodrigo, que a observava com uma expressão cada vez mais sombria. Era compositor. Ele escreveu muitas peças. Algumas até foram tocadas em lugares importantes. Dona Helena se aproximou lentamente. Havia algo naquele rosto jovem que a incomodava, uma familiaridade perturbadora que ela não conseguia identificar. "Qual era o nome do seu pai, querida?" perguntou a matriarca com gentileza. "Eduardo Santos", respondeu Marina, e foi como se uma bomba tivesse explodido silenciosamente no salão. Dona Helena empalideceu dramaticamente. Cláudia notou a reação da sogra e se aproximou, preocupada. "Dona Helena, a senhora está bem?" A matriarca não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Marina, como se estivesse vendo um fantasma. "Eduardo Santos", murmurou ela. "O compositor Eduardo Santos?" Marina assentiu, surpresa por alguém conhecer o nome de seu pai. "A senhora o conhecia?" Rodrigo interveio bruscamente, claramente agitado. "Chega dessa conversa. Marina, volte ao trabalho. A festa acabou para você." "Não", disse Dona Helena com uma firmeza que surpreendeu a todos. "Ela fica. Eu quero ouvir mais." "Mãe, isso é ridículo. Ela é apenas uma empregada." "Rodrigo." A voz da matriarca cortou o ar como uma lâmina. "Respeite essa moça. E me respeite também." O empresário ficou visivelmente constrangido. Dona Helena raramente elevava a voz, mas quando o fazia, todos na família sabiam que era melhor obedecer. Marina voltou a tocar, desta vez uma composição mais complexa que poucos no salão reconheceram. Era uma peça original, cheia de melodias intrincadas que se entrelaçavam como uma conversa entre dois corações. "Essa música", sussurrou Dona Helena, "eu conheço essa música. É uma composição do meu pai", explicou Marina sem parar de tocar. "Ele a escreveu quando eu era criança. Chamava-se Canção para Helena." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Helena se apoiou numa cadeira próxima, claramente abalada. Cláudia correu para ampará-la. "Canção para Helena?" repetiu a matriarca com a voz embargada. "Sim. Papai disse que escreveu para uma pessoa muito especial que ele conheceu na juventude. Alguém que mudou sua vida, mas que ele perdeu por causa de circunstâncias difíceis." Rodrigo estava agora visivelmente nervoso. Ele se aproximou de Marina com passos decididos. "Pare com isso agora. Você está perturbando minha mãe." "Não pare", pediu Dona Helena, recuperando a compostura. "Por favor, continue." Marina olhou entre mãe e filho, percebendo a tensão crescente. Havia algo acontecendo ali que ela não compreendia completamente. "Dona Helena, a senhora conhecia meu pai pessoalmente?" A matriarca respirou fundo antes de responder. "Eduardo e eu fomos muito próximos há muitos anos, antes de eu me casar com o pai do Rodrigo." "Mãe, que história é essa?" Rodrigo parecia cada vez mais agitado. "Uma história que eu nunca contei para vocês", respondeu Dona Helena com tristeza. "Eduardo Santos foi o amor da minha juventude." O impacto dessa revelação ecoou pelo salão. Os convidados, que haviam se aproximado gradualmente do piano durante a performance, agora assistiam a um drama familiar se desenrolando diante de seus olhos. Marina parou de tocar completamente, suas mãos tremendo sobre as teclas.
O amor da sua juventude? Mas o que aconteceu? Meu pai me obrigou a me casar com Antônio Vilela. Eduardo era pobre, um jovem compositor sem família influente. Meu pai disse que ele nunca poderia me dar a vida que eu merecia. Cláudia olhava entre a sogra e o marido, tentando processar aquela informação. Rodrigo, você sabia disso? Claro que não, explodiu ele. Se soubesse, jamais teria contratado essa... Cuidado com o que vai dizer, advertiu Dona Helena com firmeza. Marina se levantou do banco do piano, claramente emocionada. Meu pai me falava sobre uma Helena. Ele disse que foi o grande amor da vida dele, que teve que desistir dela porque as famílias eram de mundos diferentes. E ele nunca se casou? Perguntou Dona Helena com a voz embargada. Não. Ele criou sozinho depois que minha mãe nos abandonou quando eu tinha 5 anos. Disse que já havia amado o suficiente para uma vida inteira. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto da matriarca. 50 anos de casamento, 3 filhos, uma vida inteira construída sobre a renúncia de um amor verdadeiro. Onde ele está agora? Perguntou ela com esperança. Marina abaixou a cabeça. Papai se foi há 2 anos. Teve um problema no coração. Ele morreu sozinho no hospital público porque não tínhamos dinheiro para um particular. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor e arrependimento. Dona Helena se cobriu o rosto com as mãos, soluçando silenciosamente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Rodrigo parecia perdido, tentando processar as implicações daquela revelação. Sua crueldade inicial havia se transformado em algo muito mais complexo e perturbador. Por que você nunca procurou emprego aqui antes? Perguntou Cláudia gentilmente. Eu não sabia, respondeu Marina. Papai nunca me disse o sobrenome dela. Ele só falava Helena e dizia que ela havia se casado com um empresário rico. Quando vi a vaga de faxineira na construtora Vilela, pensei que fosse apenas mais um emprego. Mas você sabia que trabalhava para a família Vilela, insistiu Rodrigo. Sim, mas nunca fiz a conexão. Existem muitos Vilelas no Brasil, e eu precisava do emprego. Depois que papai morreu, fiquei sozinha e sem dinheiro. Letícia se aproximou de Marina com curiosidade genuína. E você continuou tocando piano depois que seu pai morreu? Não tinha mais piano. Papai tinha um velho que vendemos para pagar as contas médicas dele. Desde então eu só tocava em pianos mudos que desenhava em papel. Como assim? Perguntou Carlos intrigado. Marina sorriu tristemente. Desenhava as teclas numa folha de papel e treinava os movimentos dos dedos. Nunca consegui parar completamente. A música faz parte de quem eu sou. Dona Helena se aproximou de Marina e segurou suas mãos com ternura. Você tem os dedos do seu pai, longos e elegantes. Ele tocava com a mesma paixão que você. A senhora ouviu meu pai tocar? Muitas vezes. Ele compunha pequenas peças para mim e tocava escondido dos meus pais. Eram os momentos mais felizes da minha vida. Rodrigo observava a cena com crescente desconforto. Aquela mulher que ele humilhara publicamente era, na verdade, a filha do grande amor de sua mãe. A situação toda parecia surreal. Marina, disse Dona Helena suavemente, você tem mais composições do seu pai? Tenho todas. Ele deixou centenas de partituras. Disse que um dia alguém as reconheceria pelo que realmente valiam. Eu gostaria muito de vê-las, se você permitir. Marina hesitou, olhando para Rodrigo. Não sei se seria apropriado. Eu trabalho para seu filho, e depois do que aconteceu hoje... Aconteceu o que exatamente? Perguntou Dona Helena, olhando severamente para Rodrigo. O empresário se mexeu desconfortavelmente. Eu apenas pensei que seria divertido. Divertido humilhar uma funcionária na frente de 200 pessoas? A voz da matriarca era gélida. Mãe, eu não sabia... Não sabia o quê? Que ela era um ser humano que merece respeito? Que talvez tivesse talentos que você nunca se deu ao trabalho de conhecer? Cláudia se aproximou do marido. Rodrigo, isso foi realmente cruel, independentemente de quem ela seja. O empresário percebeu que estava sendo julgado por toda a sua família.
A festa que deveria celebrar seu sucesso havia se transformado numa exposição de seu caráter. Eu peço desculpas, disse ele relutantemente. Não para mim, respondeu Dona Helena. Para ela. Rodrigo olhou para Marina, claramente constrangido. Marina, eu peço desculpas. Não deveria ter feito isso. Marina o encarou diretamente. Seu pedido de desculpas seria mais sincero se viesse do coração, não da obrigação. A resposta franca da jovem surpreendeu a todos. Havia uma dignidade em suas palavras que contrastava com sua posição social. Você está certa, admitiu Rodrigo após um momento. Eu fui cruel sem motivo. E não é a primeira vez. Cláudia olhou para o marido com uma mistura de surpresa e aprovação. Raramente o via admitir seus erros tão abertamente. Marina, disse Letícia, você daria aulas de piano? Eu toco há anos, mas nunca consegui tocar com a emoção que você tem. Eu não sou professora, só sei o que meu pai me ensinou. Às vezes quem ensina com o coração é melhor que quem ensina com diplomas, observou Dona Helena. Um homem elegante se aproximou do grupo. Era maestro Giuseppe Martinelli, renomado regente da Orquestra Sinfônica de São Paulo, que estava entre os convidados. Desculpem a intromissão, mas não pude deixar de ouvir a conversa. A senhorita mencionou composições de Eduardo Santos? Marina se virou surpresa. Sim, senhor, por quê? Eduardo Santos é considerado um dos grandes talentos perdidos da música brasileira. Há anos procuramos suas composições originais. Algumas foram tocadas esporadicamente nos anos 80, mas depois desapareceram completamente. Sério? Marina parecia incrédula. Completamente sério. Se você realmente possui um arquivo das obras dele, isso seria um tesouro musical inestimável. Rodrigo observava a conversa com crescente desconforto. Sua tentativa de humilhação havia se transformado numa descoberta que poderia mudar a vida da funcionária que ele desprezara. Maestro, interveio Dona Helena, seria possível avaliar o valor musical dessas composições? Seria uma honra. Na verdade, seria um serviço à cultura brasileira. Marina parecia assombrada pela reviravolta dos acontecimentos. Eu não entendo. Como meu pai pode ser conhecido e eu nunca ter ouvido falar disso? Seu pai era muito reservado, explicou Dona Helena. Depois que nos separamos, ele se afastou dos círculos musicais. Provavelmente não queria que você soubesse para não despertar esperanças que ele achava impossíveis de realizar. Mas por que ele guardou tudo, então? Porque os artistas sempre guardam suas obras. É parte de quem eles são. O maestro Martinelli se aproximou ainda mais. Marina, seria possível vermos essas partituras? Posso organizar uma avaliação formal com outros especialistas. Elas estão no meu quartinho alugado. Não é um lugar apropriado para receber pessoas importantes. A arte não conhece endereços, disse o maestro com um sorriso gentil. Dona Helena segurou novamente as mãos de Marina. Querida, você nos permitiria ajudar? Talvez possamos organizar algo mais apropriado para avaliar as composições do seu pai. Não sei se mereço tanta atenção. Você merece muito mais do que imagina, disse a matriarca com carinho. Rodrigo observava a crescente conexão entre sua mãe e Marina com sentimentos confusos. Parte dele sentia ciúme da atenção que a jovem estava recebendo, mas outra parte começava a se envergonhar genuinamente de seu comportamento. Marina, disse ele subitamente, você pode usar a sala de reuniões da empresa para organizar essas partituras. É um ambiente mais adequado que seu quartinho. Todos se viraram para ele, surpresos pela oferta. Isso é muito gentil da sua parte, Sr. Vilela, mas não quero causar transtornos. Não seria transtorno algum. Na verdade, seria apropriado. Cláudia sorriu para o marido. Talvez houvesse esperança para ele ainda. E talvez, continuou Rodrigo hesitantemente, possamos conversar sobre sua posição na empresa também. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Minha posição? Bem, alguém com seus talentos talvez devesse ter responsabilidades mais
adequadas. Marina o olhou com cautela. Senhor Vilela, eu agradeço a gentileza, mas não quero caridade. Se for para continuar na empresa, prefiro manter meu trabalho honesto. Não é caridade, interveio Letícia. É reconhecimento de talento. Isso mesmo, concordou Carlos. A empresa tem uma fundação cultural que está meio abandonada. Talvez Marina pudesse ajudar a revitalizá-la. Dona Helena olhou para os netos com orgulho. Vocês dois têm razão. Marina, o que acha de usar sua experiência musical para desenvolver projetos culturais? Eu não tenho experiência administrativa. Mas tem algo mais valioso, disse o maestro Martinelli. Tem paixão genuína pela música, e isso não se ensina. Marina olhou ao redor, vendo todas aquelas pessoas importantes oferecendo oportunidades que ela jamais sonhara ter. Preciso pensar. Isso tudo é muito repentino. Claro, disse Dona Helena, mas saiba que você sempre terá meu apoio. Devo isso ao seu pai e a você. Dona Helena, disse Marina hesitantemente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, querida. A senhora se arrependeu de ter escolhido a segurança ao invés do amor? A pergunta caiu como uma pedra no lago tranquilo da conversa. Dona Helena respirou fundo antes de responder. Todos os dias da minha vida, disse ela com honestidade brutal. Seu pai era um homem bom, talentoso, gentil. Antônio foi um bom marido e um bom provedor, mas nunca houve paixão, nunca houve música. Cláudia tocou o braço da sogra com carinho. Dona Helena, a senhora não podia saber como as coisas seriam. Podia, sim. Meu coração me dizia. Mas escolhi ouvir minha cabeça e a pressão da família. Rodrigo observava a conversa com desconforto crescente. Estava descobrindo aspectos da vida de sua mãe que nunca suspeitara. Mãe, o senhor conhece essa história? Fragmentos. Sei que ela namorou alguém antes de papai, mas ele nunca entrou em detalhes. Porque foi doloroso demais, explicou Dona Helena. Antônio sempre soube que existiu alguém antes dele. Foi honesto comigo sobre isso, mas nunca soube o quanto esse alguém significou para mim. Marina ouvia com emoção crescente. Meu pai me disse uma vez que o amor verdadeiro não se esquece, apenas se transforma em saudade. Ele sempre foi poético, sorriu Dona Helena através das lágrimas. O maestro Martinelli, que havia observado a conversa em respeitoso silêncio, voltou a falar. Marina, independentemente dos aspectos pessoais envolvidos, gostaria muito de conhecer as composições do seu pai. Seria possível organizarmos um encontro esta semana? Sim, claro. Seria uma honra. Excelente. E se as composições forem tão boas quanto suspeito, talvez possamos organizar um concerto em homenagem a Eduardo Santos. Um concerto? Marina parecia incrédula. No Teatro Municipal. Seria um evento que restauraria o nome dele no cenário musical brasileiro. Rodrigo se aproximou da conversa. A construtora Vilela poderia patrocinar esse evento. Todos se viraram para ele, surpresos. Senhor Vilela, começou Marina. Rodrigo, pode me chamar de Rodrigo. E não é caridade. Seria um investimento cultural apropriado. Dona Helena sorriu para o filho. Talvez ele estivesse finalmente aprendendo algumas lições importantes. Isso seria maravilhoso, disse ela. Eduardo merece ser lembrado adequadamente. Marina se sentiu subitamente oprimida por toda a atenção. Com licença, disse ela. Preciso de um momento para processar tudo isso. Ela se afastou em direção à varanda do hotel, buscando ar fresco e silêncio. Letícia a seguiu discretamente. Marina, posso acompanhá-la? Claro. As duas saíram para a varanda com vista para a praia de Copacabana. A brisa noturna trouxe um alívio imediato da tensão do salão. Deve ser muito estranho para você, disse Letícia gentilmente. É como se minha vida inteira tivesse mudado em uma hora. E mudou mesmo. Você tem um talento extraordinário, Marina, e agora tem oportunidades para desenvolvê-lo. Tenho medo, admitiu Marina. Estou acostumada a ser invisível. Não sei como lidar com toda essa atenção. Você vai aprender. E tem pessoas dispostas a ajudá-la. Por que você está sendo tão gentil comigo? Até uma hora atrás eu era apenas a faxineira.
Letícia pensou por um momento antes de responder. Porque você me lembrou de algo que eu havia esquecido. A música deve vir do coração, não apenas da técnica. Quando você tocou, senti algo que nunca consegui sentir com minha própria música. Você pode desenvolver isso também. É questão de encontrar sua própria voz. Talvez você possa me ajudar com isso. Como você sugeriu, dando aulas. Marina sorriu pela primeira vez desde que a noite começara. Eu adoraria tentar, mas aviso que não sei nada sobre métodos formais de ensino. Melhor ainda, talvez os métodos formais sejam exatamente o que está me limitando. Dentro do salão, Dona Helena conversava em particular com Rodrigo. Filho, preciso que você entenda algo. O que você fez hoje foi cruel e desnecessário. Eu sei, mãe, e peço desculpas. Não é para mim que deve pedir desculpas, é para você mesmo. Esse tipo de comportamento está destruindo sua humanidade. Rodrigo se mexeu desconfortavelmente. Às vezes sinto que preciso mostrar poder para ser respeitado. O poder verdadeiro vem da capacidade de elevar os outros, não de rebaixá-los. Seu pai entendeu isso. Por que você não consegue? Papai tinha você ao lado dele. Você o fazia uma pessoa melhor. Dona Helena olhou para Cláudia, que conversava com outros convidados a poucos metros de distância. Você também tem alguém que poderia fazê-lo melhor, mas tem que estar disposto a mudar. Cláudia vem tentando me alertar sobre meu comportamento há anos, e você tem escutado? Não o suficiente. Então talvez seja a hora de começar. Nesse momento, Cláudia se aproximou dos dois. Sobre o que vocês estão conversando tão seriamente? Sobre como eu preciso ser um homem melhor, respondeu Rodrigo honestamente. Cláudia o olhou com surpresa. Rodrigo, você tem tentado me dizer isso há anos, Cláudia. Talvez seja a hora de eu escutar de verdade. O que te fez mudar de ideia? Ver uma jovem de 25 anos ter mais dignidade e classe que eu, um homem de 52 anos. Cláudia sorriu e segurou a mão do marido. Nunca é tarde para mudanças, desde que sejam sinceras. São. Eu prometo que são. Na varanda, Marina e Letícia continuavam conversando. Marina, posso perguntar como você sobreviveu financeiramente depois que seu pai morreu? Trabalhei em vários lugares, lanchonetes, escritórios, casas de família. O trabalho na construtora foi o mais estável que consegui. E música? Você chegou a tentar ganhar dinheiro tocando? Não tinha onde. E também tinha medo de não ser boa o suficiente. Medo? Depois do que acabamos de ver? É fácil tocar para você mesma. É diferente tocar para outras pessoas. Mas você acabou de tocar para 200 pessoas e foi magnífico. Porque eu estava furiosa. A raiva às vezes dá coragem, Letícia riu. Então talvez devêssemos deixar meu pai irritá-la antes de cada apresentação. Marina também riu, e foi um som genuíno e alegre. Seu pai não é uma pessoa má. Acho que ele apenas se perdeu no caminho. Você é muito generosa. Ele foi horrível com você. Sim, foi. Mas vi como ele reagiu quando descobriu quem eu era. A bondade nele só está enterrada sob muitas camadas de orgulho. Você tem razão. Minha avó sempre disse que ele era diferente quando era mais jovem. As pessoas podem mudar, especialmente quando percebem que precisam. Nesse momento, Carlos se juntou a elas na varanda. Desculpem a intromissão, mas achei que vocês deveriam saber. O maestro Martinelli está organizando uma reunião para amanhã à tarde. Ele quer trazer alguns especialistas para avaliar as composições do seu pai. Marina sentiu um frio na barriga. Amanhã? Tão rápido? Ele está muito empolgado. Disse que há décadas não se sentia tão esperançoso sobre uma descoberta musical. Se as músicas do meu pai não forem tão boas quanto ele espera? Impossível, disse Letícia com convicção. Depois do que ouvimos hoje, tenho certeza de que são extraordinárias. Além disso, acrescentou Carlos, nossa avó confirmou que seu pai era realmente talentoso. E ela tem ouvido exigente. Marina respirou fundo, tentando processar a rapidez com que tudo estava acontecendo. Onde seria essa reunião? Na sede da empresa. Papai disponibilizou a sala de reuniões principal.
Seu pai tem sido surpreendentemente gentil desde que descobriu quem sou. É culpa, provavelmente, disse Carlos honestamente. Mas também pode ser o início de uma mudança real. Pelo menos é o que esperamos. Vocês não se dão bem com seu pai? Letícia e Carlos trocaram olhares. Nós o amamos, disse Letícia cuidadosamente. Mas nem sempre gostamos do homem que ele se tornou nos negócios. Ele pode ser muito duro com funcionários, acrescentou Carlos. Hoje não foi a primeira vez que ele humilhou alguém publicamente. Marina assentiu, não surpresa pela revelação. E sua mãe? Como ela lida com isso? Mãe vem tentando suavizar as arestas do papai há anos. Às vezes funciona, às vezes não. Ela parece ser uma pessoa boa. É. E acho que hoje ela viu uma oportunidade de finalmente fazer papai enxergar o que seu comportamento causa nos outros. Dentro do salão, a festa continuava, mas a energia havia mudado completamente. Os convidados ainda comentavam a performance de Marina e a revelação sobre sua conexão com a família Vilela. O maestro Martinelli conversava animadamente com outros músicos presentes sobre as composições de Eduardo Santos. Giuseppe, você realmente acha que essas composições podem ser significativas? Perguntou uma violinista renomada. Carmen, eu ouvi apenas alguns compassos e já pude reconhecer genialidade. Se o restante estiver no mesmo nível, pode ser uma das descobertas musicais mais importantes do século no Brasil. E a moça? Ela tem formação musical? Aparentemente não formal. Mas você ouviu a técnica dela. Isso não se improvisa. Ela foi ensinada por alguém extraordinário. Dona Helena se aproximou do grupo de músicos. Maestro, posso ter uma palavra em particular? Claro, Dona Helena. Eles se afastaram para um canto mais reservado. Queria que o senhor soubesse que Eduardo Santos não era apenas um compositor talentoso. Era também um homem íntegro e bondoso. Qualquer reconhecimento que possa dar a ele será mais que merecido. Pelo que entendi, vocês foram próximos? Muito próximos. Ele foi o grande amor da minha juventude. E você o perdeu por pressões familiares? Exatamente. Uma decisão que me assombrou por 50 anos. E agora sua família está em posição de ajudar a filha dele. Há uma justiça poética nisso. É exatamente o que penso. Uma chance de fazer o que é certo, mesmo que tardiamente. Dona Helena, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor se arrepende da vida que construiu? Dona Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Não me arrependo dos meus filhos e netos. Eles são a melhor parte da minha vida. Mas me arrependo de não ter tido coragem de lutar pelo amor. E me arrependo de Eduardo ter sofrido sozinho todos esses anos. Pelo que vejo, ele criou uma filha maravilhosa. Isso deve ter dado algum sentido à vida dele. Espero que sim. E espero que possamos honrar sua memória adequadamente. Faremos isso. Eu garanto. Na varanda, Marina, Letícia e Carlos continuavam conversando. Marina, disse Letícia, posso fazer uma pergunta sobre sua mãe? Marina se enrijeceu ligeiramente. O que quer saber? Você disse que ela os abandonou quando você tinha 5 anos. Isso deve ter sido muito difícil. Foi. Papai nunca falou mal dela, mas eu sempre senti que minha presença o lembrava dela de forma dolorosa. Como assim? Minha mãe era cantora. Uma cantora bem pequena, de bares e casas noturnas. Ela e papai se conheceram quando ele tentava vender suas composições. E por que ela os abandonou? Nunca soube exatamente. Papai só dizia que ela não estava preparada para ser mãe, que a música era mais importante para ela que família. Carlos e Letícia trocaram olhares tristes. Deve ter sido solitário crescer só com seu pai. De certa forma, mas papai se dedicou inteiramente a mim. Ele abriu mão da carreira musical para trabalhar em empregos comuns e poder me sustentar. Então ele sacrificou tudo por você, observou Letícia. Sim, e por isso me sinto responsável por honrar a memória dele. Ele merecia muito mais reconhecimento do que teve. E vai ter. Especialmente agora. Nesse momento, Dona Helena apareceu na varanda.
Marina, querida, podemos conversar? Claro, dona Helena. Letícia e Carlos entenderam o recado e se retiraram discretamente. Marina, quero que saiba que pretendo estar muito envolvida no processo de reconhecimento das composições do seu pai. Isso significa muito para mim, dona Helena. E quero que saiba também que você sempre terá um lugar na nossa família. Não como empregada, mas como a filha de alguém que amei profundamente. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Apenas aceite que agora você não está mais sozinha no mundo. Dona Helena, posso perguntar algo que talvez seja muito pessoal? Claro, querida. Se pudesse voltar atrás, escolheria meu pai. Dona Helena fechou os olhos por um momento. Sem hesitação. Mesmo sabendo todas as dificuldades que enfrentaríamos, escolheria o amor ao invés da segurança. E seu casamento? Foi infeliz? Não infeliz. Apenas incompleto. Antônio era um bom homem e construímos uma vida respeitável juntos. Mas nunca houve a paixão, a conexão profunda que eu tinha com seu pai. Papai nunca se casou por isso? Suspeito que sim. Ele deve ter sentido que já havia amado completamente uma vez, e isso seria suficiente para uma vida inteira. Isso é triste e romântico ao mesmo tempo. É. E agora você é a prova viva desse amor. Suas mãos, seu talento, sua sensibilidade musical. Tudo isso é herança dele. Marina olhou para suas próprias mãos. Às vezes sinto como se ele estivesse me guiando quando toco. Tenho certeza de que está. O amor verdadeiro não morre, Marina. Apenas se transforma. Elas ficaram em silêncio confortável por alguns momentos, observando as luzes da cidade. Dona Helena, posso pedir um favor? Claro. Amanhã, quando formos apresentar as composições do papai, gostaria que a senhora estivesse presente. Acho que ele gostaria disso. Seria uma honra. Na verdade, seria uma forma de finalmente me despedir dele adequadamente. E talvez uma forma de fazer as pazes com o passado. Exatamente. Nesse momento, Rodrigo apareceu na varanda. Desculpem interromper, mas a festa está terminando e pensei que talvez Marina gostasse de uma carona para casa. Marina o olhou surpresa. É muito gentil da sua parte, mas posso pegar o ônibus. Nonsense. Depois de tudo que aconteceu hoje, é o mínimo que posso fazer. Dona Helena sorriu para o filho. Aceite, querida. É uma forma dele começar a fazer o que é certo. Marina hesitou, depois assentiu. Obrigada. Aceito. Durante o trajeto para o bairro simples onde Marina morava, Rodrigo dirigia em silêncio. Marina observava a cidade através da janela, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Marina, disse Rodrigo finalmente, quero que saiba que meu comportamento hoje foi inexcusável. Você já pediu desculpas? Sim, mas quero explicar por que fiz aquilo, não para me justificar, mas para que entenda que não foi pessoal. Marina se virou para olhá-lo. Não foi pessoal humilhar especificamente a mim? Não, eu tenho o hábito de fazer isso com funcionários que considero diferentes. É uma forma torta de mostrar poder. Isso é ainda pior que ser pessoal. Eu sei, e é algo que preciso mudar. Por que me conta isso? Porque você merece honestidade, e porque talvez admitir o problema seja o primeiro passo para resolvê-lo. Marina ficou em silêncio por um momento. Seu comportamento hoje me lembrou de alguns patrões que meu pai teve. Homens que o tratavam como inferior porque ele era pobre e sonhador. E isso o machucava? Muito. Papai era orgulhoso, mas gentil. Ele nunca entendia por que algumas pessoas sentiam necessidade de rebaixar outras para se sentirem importantes. Rodrigo parou o carro em frente a um prédio simples no bairro da Liberdade. É aqui? Sim. Obrigada pela carona. Marina, espere. Sobre amanhã, você tem tudo de que precisa para organizar as partituras? Tenho as composições, se é isso que está perguntando. Não, quero dizer, você tem roupas apropriadas para uma reunião com especialistas em música? Marina corou ligeiramente. Tenho uma roupa mais formal. Não é elegante, mas é respeitável. Não foi isso que quis dizer. Desculpe se soou como crítica. Tudo bem. Boa noite, Sr. Vilela.
Rodrigo. Pode me chamar de Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Marina saiu do carro e subiu para seu pequeno apartamento. Rodrigo ficou observando até ela entrar no prédio antes de ir embora. No apartamento, Marina se sentou na única cadeira disponível e olhou ao redor. O lugar era limpo, mas espartano. Uma cama de solteiro, uma mesinha, um fogão de 2 bocas e uma geladeira pequena. Num canto, empilhadas em caixas organizadas, estavam as partituras de seu pai. Ela abriu uma das caixas e retirou algumas composições. Cada partitura estava cuidadosamente preservada, com anotações nas margens escritas pela própria mão de Eduardo Santos. Marina se lembrou das palavras de Dona Helena sobre o amor que se transforma em saudade. Tocou uma das partituras suavemente, como se estivesse acariciando a face do pai ausente. Papai, sussurrou, acho que suas músicas vão finalmente ser ouvidas pelo mundo. E acho que encontrei a Helena que o senhor tanto amava. Na mansão dos Vilelas, em outro bairro da cidade, Dona Helena também não conseguia dormir. Sentada em sua poltrona favorita na biblioteca, ela segurava uma foto antiga que havia escondido por décadas. Na foto, um jovem Eduardo Santos sorria ao lado de uma Helena de 20 anos. Ambos pareciam incandescentes de felicidade. Eduardo, murmurou ela, nossa filha é linda. Você fez um trabalho maravilhoso criando-a sozinho. Cláudia apareceu na porta da biblioteca. Dona Helena? A senhora está bem? Estou, querida. Apenas... lembrando. Cláudia se aproximou e viu a foto. É ele? O Eduardo Santos? Sim. Essa foto foi tirada poucos dias antes de meu pai anunciar meu noivado com Antônio. Eles pareciam muito felizes. Éramos. Ele me fazia rir de uma forma que eu havia esquecido completamente. E a senhora nunca tentou procurá-lo depois? Uma vez, cerca de 10 anos depois de me casar. Descobri que ele havia se mudado para um bairro distante e trabalhava dando aulas de piano em escolas públicas. E o que aconteceu? Perdi a coragem. Já estava grávida do Rodrigo e achei que seria cruel reabrir feridas antigas. Talvez tenha sido uma decisão sábia na época. Talvez. Mas agora me pergunto como nossas vidas teriam sido diferentes se eu tivesse ido até ele. Dona Helena, a senhora não pode viver de si. Eu sei, mas posso tentar fazer o que é certo agora, com Marina. A senhora realmente pretende envolvê-la na família? Ela é a filha do homem que amei. Isso a torna especial para mim. E Rodrigo? Como ele vai lidar com isso? Rodrigo vai ter que aprender a lidar. É hora dele crescer emocionalmente. No quarto do casal, Rodrigo observava Cláudia se preparar para dormir. Cláudia, posso fazer uma pergunta? Claro. Você me acha uma pessoa má? Cláudia parou de escovar os cabelos e se virou para ele. Má? Não. Mas às vezes cruel e insensível. Qual a diferença? Uma pessoa má faz maldades por prazer. Você faz maldades por insegurança ou falta de empatia. Isso é melhor. É mais fácil de consertar. Maldade intencional é difícil de curar. Insensibilidade pode ser trabalhada. Você acha que ainda há esperança para mim? Cláudia se aproximou e se sentou na cama ao lado dele. Rodrigo, se não achasse, não teria ficado casada com você por 25 anos. Mas hoje você pareceu envergonhada de mim. Fiquei. Mas também vi você se desculpar sinceramente e tentar corrigir seus erros. Isso me deu esperança. Marina me fez sentir como um homem pequeno. Como assim? Ela tem 25 anos, perdeu o pai, trabalha como faxineira e ainda assim tem mais dignidade e classe que eu. Dignidade não tem preço, Rodrigo, e não se compra com dinheiro. Eu sei disso intelectualmente, mas acho que nunca havia sentido realmente. E agora? Agora entendo por que meus filhos às vezes têm vergonha de mim. Cláudia segurou a mão do marido. Rodrigo, não é tarde para mudar, mas tem que ser uma mudança real, não apenas superficial. Como faço isso? Comece tratando seus funcionários como seres humanos. Pare de usar seu poder para humilhar outros. E talvez aprenda algo sobre empatia com Marina. Com Marina?
Ela passou por dificuldades que você nunca imaginou, e ainda assim é gentil e generosa. Isso deveria te ensinar algo sobre força real. Rodrigo ficou em silêncio por alguns momentos. Cláudia, você ainda me ama? Amo o homem que sei que você pode ser. O homem que vi vislumbres dele hoje à noite. E se eu não conseguir mudanças suficientes? Então vamos descobrir juntos, mas pelo menos você vai estar tentando. Na manhã seguinte, Marina acordou cedo e começou a organizar as partituras para a reunião. Cada composição trazia memórias de seu pai, explicando as nuances musicais, os sentimentos que queria transmitir. Algumas partituras tinham anotações pessoais que ela nunca havia notado antes. Em uma peça chamada Sonho Interrompido, Eduardo havia escrito na margem: "Para Helena que vive em meu coração mesmo distante." Marina segurou a partitura contra o peito, sentindo uma conexão profunda com a dor de seu pai. Ela começou a entender que as músicas não eram apenas composições, mas um diário emocional de um homem que havia amado profundamente e perdido. Por volta do meio-dia, Letícia ligou para Marina. "Marina, sou Letícia. Como você está se sentindo?" "Nervosa. E você?" "Ansiosa para ouvir mais músicas do seu pai." "Marina, posso buscá-la para irmos juntas à reunião?" "Você não precisa fazer isso." "Quero fazer. Acho que você não deveria enfrentar isso sozinha." "Obrigada. Isso significa muito para mim." "E Marina, papai pediu para dizer que você não precisa se preocupar com roupas ou aparência. O importante são as composições. Mesmo assim, quero estar apresentável. Tenho certeza de que estará." Às 15h, Letícia chegou para buscar Marina. No caminho para a sede da construtora, elas conversaram sobre música e vida. "Marina, posso perguntar como você conseguiu preservar tão bem as partituras?" "Papai me ensinou a cuidar delas como tesouros. Ele dizia que um dia elas seriam importantes." Ele tinha razão. Papai sempre tinha razão sobre música. Era sua linguagem natural. E a sua também, pelo que vimos ontem. Aprendi com o melhor. Na sede da empresa, uma sala de reuniões havia sido preparada especialmente para a ocasião. O maestro Martinelli estava presente, junto com 2 outros especialistas em música brasileira. A professora doutora Carmen Soares, do Conservatório de Música, e o musicólogo Dr. Paulo Henrique Santos. Dona Helena estava presente, obviamente emocionada. Rodrigo também estava lá, visivelmente nervoso. "Marina", disse o maestro Martinelli, "estamos muito ansiosos para conhecer as composições do seu pai." Marina abriu as caixas cuidadosamente organizadas e começou a distribuir as partituras sobre a mesa. Os especialistas se aproximaram com evidente interesse. "Meu Deus", murmurou a doutora Carmen após examinar algumas composições. "A complexidade harmônica é extraordinária." "E vejam as anotações", acrescentou o Dr. Paulo. Ele documentou cada nuance interpretativa. O maestro Martinelli pegou uma partitura intitulada Dança dos Sonhos Perdidos e estudou atentamente. "Marina, você consegue tocar essa?" "Sim, papai me ensinou todas elas." "Seria possível ouvirmos algumas agora?" Marina olhou para Rodrigo, que assentiu em direção ao piano de cauda que havia sido trazido especialmente para a reunião. "Por favor", disse ele, "considerem isso sua casa." Marina se aproximou do piano e começou com Dança dos Sonhos Perdidos. A música era complexa e melancólica, cheia de mudanças de ritmo que exigiam técnica avançada. Os especialistas trocaram olhares impressionados. Era evidente que estavam presenciando algo especial. "Extraordinário", sussurrou a doutora Carmen. "A composição é sofisticada, mas também emotivamente acessível." "E a interpretação", acrescentou o Dr. Paulo, "demonstra compreensão profunda da intenção do compositor." Dona Helena observava com lágrimas nos olhos. Era como se Eduardo estivesse ali na sala, fazendo sua música ganhar vida através das mãos de sua filha. Marina continuou tocando, escolhendo composições que mostravam diferentes aspectos do estilo de seu pai. Algumas eram íntimas e contemplativas, outras eram enérgicas e esperançosas. "Marina",
disse o maestro Martinelli após ela terminar uma peça particularmente bela. Quantas composições existem no total? 143 peças completas. Algumas são para piano solo, outras para diferentes instrumentos. 143? Repetiu a doutora Carmen, incrédula. Sim, papai compunha constantemente. Disse que a música era sua forma de conversar com o mundo. Dr. Paulo pegou várias partituras e as examinou rapidamente. Isto é um tesouro musical de valor incalculável. Eduardo Santos não era apenas talentoso, era um gênio. Concordo, disse o maestro Martinelli. Essas composições precisam ser gravadas e apresentadas publicamente o mais rápido possível. Rodrigo se aproximou da conversa. Que tipo de apoio seria necessário para isso? Patrocínio para gravações, apresentações no Teatro Municipal. E uma campanha de divulgação apropriada, explicou o maestro. A construtora Vilela pode providenciar isso. Considere um investimento confirmado. Marina o olhou com surpresa. Rodrigo, isso é muito generoso, mas não é generosidade, é justiça. E talvez uma forma de honrar tanto seu pai quanto minha mãe. Dona Helena sorriu para o filho, orgulhosa de sua maturidade. Há algo mais, disse a doutora Carmen. Marina, você gostaria de considerar formalizar seus estudos musicais? Como assim? O conservatório oferece um programa especial para talentos excepcionais. Você poderia desenvolver ainda mais suas habilidades enquanto trabalhamos no reconhecimento das composições do seu pai. Marina parecia assombrada pela proposta. Eu não sei se tenho recursos para isso. Seria uma bolsa de estudos integral, explicou a doutora Carmen. Para talentos como o seu, dinheiro não deve ser um obstáculo. Além disso, acrescentou Rodrigo, a posição que ofereci na Fundação Cultural da empresa permitiria que você conciliasse estudos com trabalho. Marina olhou ao redor da sala, vendo todas aquelas pessoas importantes oferecendo oportunidades que ela jamais imaginara possíveis. Preciso de tempo para pensar. Tudo isso é muito repentino. Claro, disse Dona Helena gentilmente, mas saiba que você não está sozinha nessas decisões. Tem uma família agora. Uma família? Sim, querida. Nós. Nesse momento, a secretária de Rodrigo entrou na sala. Senhor Vilela, desculpe interromper, mas há uma ligação urgente para a Dona Helena. Dona Helena se levantou para atender a ligação. Quando voltou, parecia visivelmente perturbada. O que foi, mãe? Perguntou Rodrigo. Era do hospital. Antônio teve outro infarto. Papai, como está? Estável, mas grave. Precisamos ir até lá. A reunião foi rapidamente suspensa. Os especialistas se comprometeram a continuar avaliando as partituras e estabeleceram nova data para se encontrarem. Marina se ofereceu para ir junto ao hospital, mas Dona Helena insistiu que ela ficasse. Querida, você fez sua parte hoje. Foi perfeita. Agora deixe a família cuidar do que precisa ser cuidado. Mas, Dona Helena, não se preocupe conosco. E não se preocupe com as partituras. Elas estarão seguras aqui até resolvermos tudo. A família Vilela partiu para o hospital, deixando Marina sozinha na sala de reuniões, com as composições espalhadas sobre a mesa. Ela se sentou ao piano e tocou suavemente Canção para Helena, pensando na ironia do momento. Dona Helena estava correndo para cuidar do marido que escolhera ao invés do pai de Marina. Letícia havia ficado para acompanhar Marina de volta para casa. Marina, você está bem? Estou processando tudo ainda. Hoje foi intenso. Os especialistas ficaram impressionados com as composições do seu pai. Sim, percebi. É gratificante saber que papai tinha razão sobre o valor do trabalho dele. E sobre as oportunidades que ofereceram. O que pensa? Ainda não consigo acreditar que são reais. Pessoas como eu não costumam receber essas chances. Pessoas como você? O que quer dizer? Pobres, sem conexões, sem família influente. Marina, você conquistou essas oportunidades por mérito próprio. Seu talento e o valor das composições do seu pai são indeniáveis. Talvez. Mas ainda é difícil de aceitar. Posso dar um conselho? Claro.
Não rejeite as oportunidades por insegurança. Seu pai teria ficado orgulhoso de vê-la sendo reconhecida. Você tem razão. Papai sempre me incentivou a não desistir dos sonhos. No hospital, a família Vilela aguardava notícias na sala de espera. Antônio Vilela, de 78 anos, estava internado na UTI após o segundo infarto em 2 anos. Como ele estava ultimamente? Perguntou Rodrigo. Cansado, respondeu Dona Helena. Mas bem, não houve sinais de que isso pudesse acontecer. Mãe, disse Cláudia gentilmente, talvez seja a emoção do dia. Descobrir sobre Eduardo, conhecer Marina, deve ter sido muito para ele. Você acha que ele sabia sobre Eduardo? Papai sempre soube que existiu alguém antes dele, disse Rodrigo. Vocês conversaram sobre isso algumas vezes, mas ele nunca soube detalhes. Nunca soube o quanto Eduardo significou para mim. E agora? Agora talvez eu tenha que ser honesta com ele, se ele se recuperar. O médico apareceu na sala de espera. Família Vilela? Sim, respondeu Rodrigo. Como ele está? Estável. O infarto foi significativo, mas chegaram a tempo. Ele vai precisar de cuidados intensivos pelos próximos dias. Posso vê-lo? Perguntou Dona Helena. Por alguns minutos apenas. E só uma pessoa por vez. Dona Helena entrou no quarto da UTI e se aproximou da cama onde Antônio descansava, conectado a diversos equipamentos médicos. Antônio, sussurrou ela, segurando sua mão. Você precisa se recuperar. Temos que conversar sobre algumas coisas. Antônio abriu os olhos lentamente. Helena, você está bem? Estou. Mas preciso te contar sobre hoje, sobre uma descoberta que fizemos. Pode esperar. Agora descanse. Não, preciso dizer. Encontramos a filha do Eduardo Santos. Antônio a olhou com mais atenção. Eduardo? Seu Eduardo? Sim, ela trabalhava como faxineira na empresa do Rodrigo. É uma moça maravilhosa, Antônio. Talentosa como o pai. E isso te fez feliz? Fez, mas também me fez perceber quantas coisas deixei sem resolver. Helena, nós tivemos uma vida boa juntos. Tivemos, mas não foi justa com você. Você mereceu ser amado completamente, e eu nunca consegui te dar isso. Eu sempre soube que seu coração estava dividido, mas também sabia que você tentou ser uma boa esposa. Tentei, mas não foi suficiente. Foi suficiente para mim. E tivemos filhos maravilhosos. Antônio, você me perdoa? Por não ter te amado como você merecia? Helena, não há nada para perdoar. Amor não se força. E você me deu o que podia. Você é um homem melhor que eu mereço. E você é uma mulher melhor que pensa que é. Agora vá cuidar dessa moça. Faça por ela o que não pudemos fazer pelo pai dela. Dona Helena beijou a testa do marido, emocionada pela generosidade dele mesmo naquele momento difícil. Quando ela voltou à sala de espera, toda a família notou que ela parecia mais aliviada. Como foi? Perguntou Cláudia. Ele está bem. E conversamos sobre o passado. E como ele reagiu? Com mais compreensão do que eu merecia. Naquela noite, Marina estava em seu apartamento organizando as partituras que havia trazido de volta da reunião. Sua vida havia mudado completamente em 2 dias, e ela ainda estava tentando processar tudo. O telefone tocou. Era Letícia. Marina, como você está? Confusa, feliz, assustada, tudo ao mesmo tempo. É normal. E há novidades sobre meu avô? Ele está estável. Minha avó teve uma conversa importante com ele hoje. Sobre meu pai? Sim. E aparentemente ele reagiu melhor do que ela esperava. Isso é bom? Acho que sim. Significa que ela pode finalmente fazer as pazes com o passado. E quanto às oportunidades que ofereceram para mim? O que seu coração diz? Marina olhou para uma foto de seu pai que mantinha sobre a mesinha. Diz que papai gostaria que eu tentasse, que ele fez sacrifícios para que eu pudesse ter chances que ele não teve. Então essa é sua resposta. Mas tenho medo de não estar à altura. Marina, ontem você estava limpando banheiros. Hoje especialistas em música estão chamando seu pai de gênio e você de talento extraordinário. Se isso não prova que você está à altura, o que prova?
Marina riu pela primeira vez desde a manhã. Você tem razão. Talvez seja hora de ter coragem. É exatamente isso. Hora de ter a coragem que seu pai gostaria que você tivesse. Na manhã seguinte, Marina ligou para Rodrigo. Rodrigo, é Marina. Pensei na proposta da Fundação Cultural. E? Aceito, com algumas condições. Quais? Quero continuar morando no meu apartamento e quero que outros funcionários da empresa também tenham oportunidades de desenvolver talentos. Pode explicar melhor? Durante esses 3 anos trabalhando aí, conheci pessoas com habilidades incríveis que são desperdiçadas porque ninguém nunca perguntou o que elas sabem fazer além de seus empregos. Você está propondo uma espécie de programa de talentos internos? Exatamente. A arte não deveria ser privilégio apenas de quem nasce em famílias ricas. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Sabe de uma coisa, Marina? Você vai me ensinar muito sobre ser um patrão melhor. Espero que sim. Meu pai sempre disse que todo mundo tem algo único para oferecer ao mundo. Seu pai era um homem sábio. Era. E acho que ele ficaria orgulhoso de saber que suas composições vão ajudar outras pessoas a encontrarem suas próprias vozes. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você me perdoa pelo que fiz na festa? Rodrigo, perdoar é fácil. O difícil é mudar. Você está disposto a realmente mudar? Estou. E você vai me ajudar a fazer isso sendo um exemplo constante de dignidade e classe. Então estamos entendidos. Estamos, e Marina? Sim. Obrigado por me dar uma segunda chance de ser um homem melhor. 3 meses depois, o Teatro Municipal de São Paulo estava lotado para o concerto Eduardo Santos, Uma Voz Reencontrada. Marina, agora estudante do conservatório e diretora da recém-criada Fundação Cultural Vilela, subia ao palco vestindo um elegante vestido azul que Dona Helena havia insistido em comprar para ela. A Orquestra Sinfônica de São Paulo, sob regência do maestro Martinelli, havia preparado arranjos especiais das composições de Eduardo Santos. Marina seria a solista em 5 peças para piano e orquestra. Na plateia, Dona Helena estava sentada na primeira fila, ao lado de Antônio, que havia se recuperado completamente do infarto. Rodrigo, Cláudia, Letícia e Carlos ocupavam as cadeiras ao lado. Ela está linda, sussurrou Cláudia. E nervosa, acrescentou Letícia, que havia se tornado amiga íntima de Marina. Ela vai se sair maravilhosamente, disse Dona Helena com convicção. Quando Marina se aproximou do piano, o silêncio no teatro foi absoluto. Ela havia escolhido abrir o concerto com Canção para Helena, a peça que havia revelado a conexão entre as famílias. As primeiras notas ecoaram pelo teatro com uma pureza cristalina. Marina havia desenvolvido sua técnica consideravelmente nos últimos meses, mas mantivera a sensibilidade emocional que a tornava especial. Dona Helena fechou os olhos transportada para sua juventude quando Eduardo tocava para ela em segredo. Era como se 50 anos de separação tivessem desaparecido e ela pudesse finalmente ouvir a música que foi escrita para ela. A performance continuou com Dança dos Sonhos Perdidos, seguida por Noturno da Saudade e Valsa da Esperança. Cada peça contava uma parte da história emocional de Eduardo Santos, sua jornada através do amor, da perda e da esperança. Para o encerramento, Marina havia escolhido uma composição que havia descoberto apenas recentemente, Promessa para o Futuro. Era uma peça otimista e energética que Eduardo havia escrito pouco antes de sua morte, como se pressentisse que suas obras encontrariam o reconhecimento que ele nunca teve em vida. Quando a última nota ecoou pelo teatro, o silêncio durou vários segundos antes de explodir numa ovação que durou 5 minutos. Marina se curvou emocionada, sabendo que seu pai estaria orgulhoso. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Após o concerto, houve uma recepção no saguão do teatro. Marina estava cercada por críticos musicais, outros músicos e apreciadores de arte, todos querendo parabenizá-la pela performance extraordinária. Marina,
disse a doutora Carmen, aproximando-se com um sorriso radioso. Isso foi magistral. Seu pai seria o músico mais orgulhoso do mundo hoje. Obrigada, professora, e obrigada por acreditar em mim quando eu ainda não acreditava em mim mesma. O talento reconhece talento. E você, minha querida, tem talento suficiente para uma vida inteira de música. O maestro Martinelli se juntou à conversa. Marina, já temos pedidos de outros teatros para repetir esse concerto. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. O Brasil inteiro quer ouvir as composições do seu pai. Isso é maravilhoso. Papai sempre sonhou que sua música tocasse corações em todo o país. E agora vai tocar. E você será a embaixadora perfeita para esse legado. Dona Helena se aproximou do grupo, acompanhada por toda a família Vilela. Marina, querida, posso falar com você em particular por um momento? Claro, Dona Helena. Elas se afastaram para um canto mais reservado do saguão. Marina, quero te dar algo. Dona Helena abriu uma pequena caixa de veludo e revelou um colar antigo com um pingente em forma de clave de sol. Este colar pertenceu à minha mãe. Ela era pianista amadora e sempre dizia que a música era a linguagem universal do amor. Acho que Eduardo gostaria que você o usasse. Marina ficou emocionada demais para falar imediatamente. Dona Helena, isso é muito precioso. E você é muito preciosa para mim. Aceite como um símbolo de que você encontrou sua família e de que o amor do seu pai finalmente recebeu o reconhecimento que merecia. Marina permitiu que Dona Helena colocasse o colar em seu pescoço. Obrigada por tudo, por me aceitar, por honrar a memória do papai, por me dar uma chance de ser mais do que eu imaginava possível. Querida, você sempre foi mais do que imaginava, apenas precisava da oportunidade certa para mostrar ao mundo. Rodrigo se aproximou das duas. Marina, posso interromper? Há alguém que gostaria de conhecê-la. Ele estava acompanhado por um homem elegante de cerca de 60 anos. Marina, este é Dr. André Silveira, diretor da Fundação Cultural do Estado de São Paulo. Ele tem uma proposta interessante para você. Senhorita Marina, disse Dr. Silveira com um sorriso caloroso, sua performance hoje foi extraordinária. E soubemos do trabalho que vem desenvolvendo na Fundação Cultural Vilela com funcionários da empresa. Obrigada, senhor. Gostaríamos de propor uma parceria. A Fundação do Estado tem recursos para expandir seu programa para outras empresas em São Paulo. Você toparia coordenar um projeto piloto? Marina olhou para Rodrigo, que assentiu encorajadoramente. Seria uma honra. Mas posso manter meu trabalho atual também? Claro. Na verdade, seria preferível. Queremos alguém que entenda as necessidades dos trabalhadores comuns, não apenas teorias acadêmicas. Então aceito. Dr. Silveira sorriu. Excelente. Estaremos em contato na próxima semana para discutir detalhes. Conforme a noite avançava, Marina se viu conversando com dezenas de pessoas importantes do mundo cultural brasileiro. Cada conversa abria novas possibilidades, novos horizontes que ela jamais havia imaginado. Letícia se aproximou dela quando a recepção estava terminando. Marina, como se sente sendo a sensação musical do momento? Surreal. Ainda não consigo acreditar que tudo isso é real. Acredite e prepare-se, porque isso é apenas o começo. Letícia, posso te fazer uma pergunta? Claro. Como sua família mudou desde que nos conhecemos? Letícia pensou por um momento. Papai está mais humano. Ele tem tratado os funcionários com muito mais respeito. Mãe está mais feliz porque vê que ele está tentando mudar. E vovó? Vovó está radiante. É como se tivesse encontrado uma parte de si mesma que estava perdida. E você? Como mudou? Eu voltei a tocar piano com prazer ao invés de obrigação. Você me ensinou que a música deve vir do coração, não apenas da técnica perfeita. Seu pai me ensinou isso. Eu apenas repassei. E Carlos está pensando em voltar à universidade para estudar gestão cultural. Ele quer entender melhor como a arte pode transformar empresas e comunidades. Marina sorriu, emocionada com o impacto que sua presença havia causado na família. Sabe, Letícia, acho que papai planejou tudo isso de alguma forma,
Ele sempre dizia que a música tinha o poder de cura as feridas e conectar corações. Talvez ele tenha razão, e talvez vocês duas tenham sido os instrumentos dessa cura. Mais tarde naquela noite, Marina estava em seu apartamento, ainda vestindo o elegante vestido da apresentação. Ela se sentou ao pequeno teclado que havia comprado com seu primeiro salário da fundação e tocou suavemente Canção para Helena. O telefone tocou. Era Dona Helena. Marina, querida, você está bem? Estou, Dona Helena, apenas refletindo sobre tudo o que aconteceu. Foi uma noite perfeita. Eduardo estaria tão orgulhoso. Espero que sim. E espero que ele saiba que sua música finalmente encontrou o lugar que merecia no mundo. Tenho certeza de que sabe. E Marina? Sim? Obrigada por me dar a chance de conhecer a filha do homem que amei, por me permitir fazer parte da sua jornada. Obrigada à senhora, Dona Helena, por me dar uma família quando eu pensava que estava sozinha no mundo. Você nunca mais vai estar sozinha, querida. Isso eu prometo. Depois de desligar o telefone, Marina se dirigiu à janela de seu apartamento e olhou para a cidade iluminada. Em poucos meses, sua vida havia se transformado completamente. De faxineira invisível a diretora de fundação cultural e pianista reconhecida. Mas mais importante que as oportunidades profissionais era o senso de pertencimento que havia encontrado. Dona Helena havia se tornado a avó que ela nunca teve. Letícia era como a irmã que sempre desejou. Até mesmo Rodrigo, que a havia humilhado publicamente, havia se tornado um mentor improvável em sua jornada. Marina pegou uma foto de seu pai e segurou contra o coração. Papai, sussurrou. Sua música está sendo ouvida. Sua história de amor está sendo continuada. E eu encontrei a família que o Senhor sempre quis que eu tivesse. Ela se sentou novamente ao teclado e começou a compor. Era a primeira vez que tentava criar música própria, inspirada por tudo que havia vivido nos últimos meses. A melodia que surgiu era doce e melancólica, mas com uma corrente subterrânea de esperança. Ela a chamou de Bridges Across Time, pontes através do tempo. Era uma música sobre como o amor pode sobreviver à separação, como os sonhos podem se realizar através de outras pessoas e como as famílias podem se formar de maneiras inesperadas. Quando terminou de tocar, Marina soube que havia encontrado sua própria voz musical, distinta da de seu pai, mas igualmente autêntica. Nos meses que se seguiram, Marina se tornou uma figura conhecida no cenário cultural brasileiro. O programa de talentos corporativos que ela desenvolveu foi implementado em mais de 50 empresas em São Paulo, revelando centenas de artistas que haviam sido invisíveis em seus locais de trabalho. A Fundação Cultural Vilela se tornou um modelo nacional de como empresas podem investir no desenvolvimento humano de seus funcionários. Rodrigo se transformou num empresário conhecido por suas práticas humanizadas de gestão. Dona Helena e Marina desenvolveram uma relação profunda, quase maternal. A matriarca frequentemente comparecia às apresentações de Marina e se tornou uma defensora ferrenha de programas culturais para jovens de baixa renda. Antônio Vilela, recuperado de seu infarto, surpreendeu a todos ao demonstrar interesse genuíno pelas composições de Eduardo Santos. Ele chegou a admitir para Dona Helena que sempre soubera que ela guardara um lugar especial em seu coração para seu primeiro amor e que respeitava isso. Um ano após a primeira apresentação no Teatro Municipal, Marina estava se preparando para um concerto ainda mais ambicioso, uma turnê nacional que levaria as composições de Eduardo Santos a 20 cidades brasileiras. Na véspera da partida para a primeira cidade da turnê, a família Vilela organizou um jantar especial para Marina. Este é um momento histórico, disse Rodrigo, levantando sua taça de vinho. Um brinde a Marina, que transformou nossa família, nossa empresa e agora está transformando o cenário musical brasileiro. E um brinde a Eduardo Santos, acrescentou Dona Helena, cujo talento finalmente recebeu o reconhecimento que sempre mereceu. E um brinde aos sonhos que se realizam quando menos esperamos, disse Cláudia. E às famílias que se formam pelo coração, não apenas pelo sangue, concluiu Letícia.
Marina se levantou, emocionada. Há um ano, eu era uma faxineira invisível que tocava piano em teclas desenhadas no papel. Hoje sou uma músico profissional com uma família que me ama e oportunidades que nunca sonhei ter. Ela parou por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Mas o que mais me emociona não são os sucessos profissionais. É saber que papai está sendo lembrado não apenas como um músico talentoso, mas como um homem que soube amar profundamente. E é saber que esse amor, de alguma forma, criou pontes entre pessoas que nunca deveriam ter sido separadas. Rodrigo me ensinou que é possível mudar quando reconhecemos nossos erros. Dona Helena me ensinou que o amor verdadeiro sobrevive ao tempo e às circunstâncias. Letícia me ensinou que a amizade pode florescer nos lugares mais inesperados. E todos vocês me ensinaram que família não é apenas quem nasce conosco, mas quem escolhe ficar conosco. Não havia olhos secos na mesa quando Marina terminou de falar. Marina, disse Dona Helena suavemente, há algo que preciso te dar. Ela se levantou e trouxe uma caixa de madeira antiga. Estas são as únicas cartas que Eduardo me escreveu antes de nos separarmos. Acho que é hora de você lê-las e conhecer melhor o jovem que seu pai foi. Marina abriu a caixa com mãos trêmulas. Havia cerca de 20 cartas, escritas em papel amarelado pelo tempo. Dona Helena, tem certeza? Absoluta. Elas pertencem a você agora. São parte da história do seu pai que você ainda não conhece. Marina pegou uma das cartas e leu algumas linhas em silêncio. Lágrimas começaram a correr por seu rosto. Ele a amava tanto, murmurou ela. Cada palavra respira paixão e ternura. E eu o amava também. Essas cartas são a prova de que alguns amores são grandes demais para serem esquecidos, mesmo quando as circunstâncias os tornam impossíveis. Rodrigo observava a cena com emoção genuína. Mãe, papai sabia sobre essas cartas? Sabia, e me deu permissão para entregá-las a Marina quando chegasse o momento certo. E esse é o momento certo? Perguntou Marina. Sim, você está prestes a embarcar numa jornada que levará a música do seu pai a todo o Brasil. É apropriado que leve também suas palavras de amor. 2 semanas depois, Marina estava no Teatro Amazonas, em Manaus, preparando-se para o que seria a apresentação mais especial da turnê. O teatro estava lotado, mas desta vez havia algo diferente no público. Sentadas na primeira fila estavam dezenas de funcionárias domésticas, faxineiras e outros trabalhadores humildes que haviam ganhado ingressos através de um programa especial que Marina havia insistido em implementar. Esta apresentação, disse ela ao público antes de começar a tocar, é dedicada a todos os talentos invisíveis que trabalham silenciosamente em nossas cidades. Cada um de vocês tem algo único para oferecer ao mundo. Nunca deixem ninguém convencê-los do contrário. Marina começou com Canção para Helena, mas desta vez havia algo diferente em sua interpretação. As cartas que havia lido nas últimas semanas haviam dado uma profundidade ainda maior à sua compreensão da música de seu pai. Cada nota carregava não apenas a técnica aperfeiçoada pelos meses de estudo no conservatório, mas também a compreensão emocional de uma filha que finalmente conhecia completamente a história de amor que inspirou aquela música. Quando terminou a peça, uma das faxineiras da primeira fila gritou: "Obrigada por nos dar voz." O grito ecoou pelo teatro, seguido por uma ovação que durou vários minutos. Marina percebeu naquele momento que havia encontrado seu verdadeiro propósito: usar a música não apenas para entreter, mas para dar dignidade e esperança a pessoas que, como ela um dia foi, eram invisíveis para a sociedade. Após a apresentação em Manaus, Marina retornou a São Paulo para uma surpresa que Dona Helena havia organizado em segredo. No saguão da construtora Vilela, havia sido instalado um memorial para Eduardo Santos, com uma placa que dizia: Eduardo Santos, 1948-2021. Compositor, pai e homem que soube amar. Sua música vive através de sua filha Marina e toca corações em todo o Brasil. Ao lado da placa, havia uma foto ampliada de Eduardo jovem tocando piano. Dona Helena, disse Marina, emocionada, isso é lindo.
É permanente. Funcionários, visitantes, todos saberão quem foi Eduardo Santos e como ele chegou até nós. Rodrigo se aproximou delas. Marina, há mais uma coisa. Decidimos criar uma bolsa de estudos anual no Conservatório de Música em nome do seu pai. Será destinada a jovens talentos de baixa renda. Papai ficaria tão feliz sabendo que sua história está ajudando outros jovens músicos. E há algo mais, acrescentou Letícia, chegando com um envelope. O gravador A Sonho Musical quer gravar um álbum completo das composições do seu pai, com você como intérprete principal. Marina abriu o envelope e leu o contrato. Isto é inacreditável. Acredite, disse Dona Helena. É apenas o reconhecimento que Eduardo sempre mereceu, chegando finalmente através de você. 6 meses depois, o álbum Eduardo Santos Canções do Coração se tornou um sucesso nacional, vendendo mais de 100.000 cópias e sendo considerado pela crítica especializada como uma das melhores gravações de música brasileira contemporânea. Marina havia se tornado uma figura pública respeitada, não apenas como músico, mas como ativista cultural. Ela usava sua plataforma para defender programas de arte para trabalhadores de baixa renda e havia inspirado dezenas de outras empresas a criarem fundações culturais similares. Em uma entrevista para uma revista nacional, Marina refletiu sobre sua jornada. Há 2 anos eu limpava banheiros e tocava piano em teclas desenhadas no papel. Hoje minha música é ouvida em todo o país e as composições do meu pai estão sendo estudadas em universidades. Mas a maior transformação não foi profissional. Foi descobrir que nunca estamos realmente sozinhos no mundo. Sempre há alguém disposto a nos estender a mão se estivermos dispostos a aceitar ajuda. A entrevistadora perguntou sobre sua relação com a família Vilela. Dona Helena se tornou a avó que nunca tive. Rodrigo me ensinou que as pessoas podem mudar quando reconhecem seus erros. Letícia é a irmã que sempre desejei. Eles me deram algo que dinheiro não compra: um senso de pertencimento. E quanto ao futuro? Quero continuar expandindo programas culturais para trabalhadores. Quero gravar mais álbuns das composições do papai. E quero compor minhas próprias músicas, inspiradas em tudo que vivi. Mas, principalmente, quero honrar a memória do meu pai mostrando ao mundo que ele estava certo. A música realmente tem o poder de conectar corações e transformar vidas. No final da entrevista, Marina tocou sua própria composição, Pontes através do Tempo, que havia se tornado sua assinatura musical. A música falava sobre encontrar família em lugares inesperados, sobre perdão e segundas chances, sobre como o amor pode sobreviver ao tempo e às circunstâncias. Era a história dela e de seu pai, de Dona Helena e Eduardo Santos, de Rodrigo aprendendo a ser um homem melhor, de uma família que se formou através da música e do reconhecimento mútuo da humanidade de cada um. Quando as últimas notas ecoaram pelo estúdio, Marina soube que havia completado o círculo. As composições de seu pai haviam encontrado seu lugar no mundo. Ela havia encontrado sua família, e todos haviam aprendido lições valiosas sobre amor, perdão e segundas chances. O legado de Eduardo Santos estava garantido, não apenas em suas músicas, mas na transformação que sua história havia causado em todas as vidas que tocou. Fim da história. E aí, querido ouvinte, o que você achou dessa história emocionante? Marina conseguiu honrar a memória do pai e ainda encontrou uma família que nunca esperava ter. Nos conte nos comentários qual parte mais te emocionou e se você conhece alguém com talentos escondidos como Marina. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias tocantes como esta. Muito obrigado pela sua companhia.